Vamos agora ler a palavra do Senhor Jesus. Convido os irmãos para ler comigo o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 49. Eu quero ler com os meus irmãos o versículo de número 35 para nós meditarmos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrei o arco de Elão, a base do seu poder. Amados irmãos em Cristo, aqui está um texto da Bíblia, um texto muito maravilhoso, quando fala a respeito deste homem por nome de Elão. Se nós pararmos para meditar, a Bíblia Sagrada traz uma história e fala quando Deus resolveu se utilizar da vida de Jeremias. Eu sempre ensino e deixo bem claro para o povo que Deus, poderoso como Ele é, Ele usa, Ele faz, Ele opera, Ele visita. Como bem sabemos, Deus, Ele abate, Ele exalta, Ele humilha, porque Ele é Deus. Eu tenho um respaldo bíblico para mostrar para você que Deus, Ele também exalta, mas Ele também humilha. Quantos homens de Deus que foram exaltados por Deus e quantos que foram humilhados? Eu tenho vários exemplos. Você está pensando que aquele encontro de Deus com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco não foi humilhante para ele? Foi. Quer mais? Você está pensando que aqueles profetas de Baal, quando estava clamando ao Deus Baal dele, que o profeta de Deus dizia: grita mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. Olha, grita mais, talvez eles estejam atendendo alguém. Grita mais, talvez eles estejam dormindo. Você está pensando que isso aqui não foi uma forma de Deus humilhar aqueles falsos profetas de Baal? Foi. Foi uma forma de Deus humilhar eles, para que eles viessem ver, para que eles viessem entender que poderoso é Deus. Então, como bem sabemos, Deus tem sua maneira de trabalhar, o seu jeito de agir. Eu sempre ensino que Deus sabe como faz. Deus sabe a hora que faz. E Deus, Ele sabe o porquê Ele faz. Ora, uma pessoa quando vai resolver algo, sabe o que vai falar, sabe como vai falar e por que vai falar. Deus age de uma maneira muito mais além que esta. Então, a Bíblia nos revela que estava havendo um grande problema este que Elão tinha uma base, ele tinha uma estrutura, ele tinha um povo. Elão tinha um público esse que não era fraco, era um público muito forte, e a Bíblia Sagrada diz que esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, que era rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrei o arco de Elão. Queridos, se nós pararmos para meditar, nós vamos começar a captar a mensagem, a palavra de Deus genuína como ela é. Deus deu uma palavra a Jeremias, Deus sabia que a palavra que Ele dava a Jeremias falava. A palavra que Deus colocava na boca dele com muita sabedoria, ele ia lá com muita prudência, com muita humildade, com muita mansidão que ele tinha.
E ele falava para que as pessoas pudessem entender que ali onde ele estava ainda existia profeta de Deus. Porque houve um tempo que o povo pensou que não tinha mais profeta de Deus. Mas Jeremias, ele foi profeta do começo ao fim. Ele foi profeta e não desistiu na caminhada. Ele foi um profeta que quando ele não aguentava mais, ele chorava, mas ele se levantava. Ele voltava para a peleja. Ele nas batalhas, ele viu muitas e muitas coisas acontecer. A mesma coisa foi Elão. Esta palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, foi justamente no início do reinado de Zedequias, que era rei de Judá. E ele disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, observe comigo que quando Jeremias transmitiu essa palavra, ele disse, vejam, assim diz o Senhor, vejam. Observe que Deus estava dizendo, chamou a atenção de todo o povo, para que o povo viesse ver, ou seja, vejam. Foi assim que Deus falou. Quando Deus falou vejam, era justamente para que o povo viesse estar de olhos atentos, justamente para aquilo que Deus iria fazer. Se você parar para meditar, você vai entender que essa palavra veja, irmão, ela tem o mesmo sentido que dizer assistam. É o mesmo sentido que dizer avaliem. É o mesmo sentido que dizer avistem. Conclua. Constatem. Consultem. É o mesmo sentido da palavra veja. Então Deus estava chamando a atenção usando Jeremias para que o povo visse. Por que, irmão? Deus estava chamando a atenção dele para ele chamar Elão e dizer para o povo com todos os detalhes. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai justamente diante da situação, ele pega a verdadeira história e mostra a grandeza dele, porque ele continua sendo Deus. Quando Jeremias disse, vejam, aquilo ali chamou a atenção de todo mundo, porque todo mundo passou a ir assistir como ele estava presente, no ambiente como profeta, com vestes de profeta, com o comportamento de profeta de Deus. Existem coisas, irmão, que o Espírito Santo de Deus não sai dentro de nós. Justamente uma das coisas que conta é o comportamento. Jeremias tem um comportamento excelente. A única coisa que ele gostava de fazer era chorar, mas ele chorava com muita prudência. E ele disse, vejam, ou seja, assistam, avaliem, avistem, constatem. Ele está dizendo, consultem, constatem. Vocês têm que ver, vocês têm que observar, vocês têm que entender que é Deus quem está trabalhando. Aí ele disse, quando ele chamou a atenção do povo, que ele disse, vejam, assistam, aquilo ali, irmão, foi algo sobrenatural de Deus. Porque com tudo que ele disse, vejam, o próprio Elão olhou. O próprio rei Zedequias, ele olhou, ou seja, todo mundo olhou para aquilo que ele estava chamando a atenção. Quando ele disse, vejam, que todos olharam, a palavra de Deus revela que ele bradou e disse, quebrarei o arco de Elão. E Deus quebra o arco, e como quebra, ele como Deus. Ele como Deus, ele quebra o arco, mostra a grandeza dele. Ele é aquele que faz grandes coisas. Mas pastor, o que é um arco, hein? Um arco, minha querida,
Elão andava com arco o tempo todo e toda hora. Por quê? Porque ele era um dos homens que dava apoio ao rei Zedequias. Ele era um dos homens de confiança de Zedequias. E geralmente o homem de confiança, dificilmente ele saía com as mãos atadas. Dificilmente ele saía sem nada, de graça, como diz o ditado, né? Dificilmente é a mesma coisa de um policial ele ir trabalhar desarmado. Geralmente ele vai trabalhar armado. Ele é uma autoridade. Então Elão, ele era uma autoridade justamente constituída pelo rei. Ele tinha peso, irmão. Ele tinha peso. Ele tinha força, ele tinha autorização. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele não soltava o arco. Os estudiosos revelam que até na hora de comer, ele estava com o arco na mão. O que é o arco? O arco é algo que é perfurante. Arco, ele traz vários objetivos, né? Nós podemos entender que arco, ele pode atingir as pessoas de uma maneira fatal. Então ele tinha um arco na mão. Ele carregava esse arco com ele. Arcos geralmente atiram flechas. Então Deus disse para ele, se ele quebrasse, se Deus poderia quebrar aquele arco da mão de Elão, como é que ele iria atirar a flecha? Jogando? Não ia ter tanto êxito. Ele não ia ir muito longe, ele não ia conseguir atingir as pessoas de longe. Ele tem que chegar perto, somente com a flecha na mão, sabe? E o Senhor hoje está dizendo para você com muita autoridade dele, porque ele é o grande, ele fala do jeito que ele quer. Ele está dizendo para você hoje que alguém vai ver. Ele está dizendo, vejam. Eu não sei por onde é que esse Elão tem andado, se ele tem passado na frente da tua casa, ou no beco, não sei. Eu não sei de onde é que ele está te olhando, já faz tempo, viu? Já não atirou a flecha porque Deus já quebrou o arco dele. E ele tenta uma maneira, cria uma maneira, pede emprestado, ninguém dá. Porque não era só Elão que tinha um arco na mão, mas existia também outros soldados, só que quem tinha o seu era para usar o seu. A lei não permitia com que ele, com que um pegasse o arco do outro. Era uma forma dele ser um dos soldados de Zedequias legalizado. Ele tinha autoridade para andar com aquele arco. Só que Deus marcou o encontro dele com o profeta Jeremias e grande foi. Quando Deus marcou esse encontro entre o profeta Jeremias e entre Elão, grande foi, porque quando Jeremias se deparou com ele, Jeremias já foi transmitindo para ele. É como se ele chamasse a atenção de todo mundo, dos soldados que estavam com ele, dos homens que estavam com ele. Ele agora chamou porque tinha pessoas que estavam conversando, pessoas que estavam desapercebidas, pessoas que não estavam atentas àquele momento, àquela situação que era complicada. Porque Jeremias estava com a palavra ardendo. É como se Deus dissesse, a hora que você encontrar Elão, você vai dizer para ele, ou seja, você vai chamar a atenção do povo. Todo mundo vai olhar para você. E aí você vai dizer que eu estou quebrando o arco de Elão. Meu Deus! Se ele estava dizendo que estava quebrando o arco de Elão, Elão não tinha para onde ir. Por quê? Porque soldado sem espada não considera-se um soldado. Não é? Uma autoridade desarmada é uma autoridade, mas não tem tanto peso como se essa autoridade está armada. Ou seja, claro que tem, olhando para a situação, não deixa de ser uma autoridade, mas
Uma autoridade armada, o inimigo teme. Jeremias não estava com nada na mão. Eita glória! Mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele veio diretamente a Elão e ele disse: quebra-rei o arco de Elão, a base de seu poder. Ele tinha uma base? Tinha. A base dele era justamente o rei Zedequias, que dava total apoio. Só que o apoio de Zedequias não lhe serviu para nada. Sabe por quê? Porque Deus sabia que aquilo ali tinha que ser resolvido o mais rápido possível. Diz a Bíblia Sagrada que Deus assim operou, derramou da graça, do poder, da unção, da autoridade, fez grandes e grandes coisas acontecer, para que todos viessem tomar o conhecimento que Elão não poderia fazer tudo aquilo que ele queria, porque ainda tinha profeta naquele meio. Meu Deus! Jeremias estava ali. Ninguém dava nada por ele, mas ele estava cheio de Deus. Jeremias estava por ali. Deus, quando queria usar ele, usava e ninguém impedia. A Bíblia diz que ele disse: quebrarei o arco de Elão. Tem vários versículos na Bíblia que o Senhor diz que quebra o arco, corta a lança, ele queima os carros no fogo e ainda manda se aquietar e saber que ele é Deus. Então, queridos, é a Bíblia que diz que Deus quebra o arco. Deus quebra o arco de uma maneira tal que deixa as pessoas: rapaz, como é que é esse negócio aí? Deus quebrar o arco, Deus quebra o arco, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ainda manda eu e você se aquietar. Então, foi uma maneira que Deus trabalhou na vida de Elão. Deus quebrou o arco de Elão, a base do seu poder, porque ele tinha um poderio, sabe? E Deus resolveu ir quebrar. Deus resolveu ir e resolver do jeito dele. Tem coisas que Deus resolve do jeitinho dele. Tem coisas que não adianta você querer ir resolver, porque você não consegue resolver nada. Agora, tem coisas que Deus, ele faz justamente do jeito dele. O arco de Elão, o arco dele foi quebrado, sabe? Sabe o que Deus está dizendo para você? Que o arco de alguém está sendo quebrado hoje. O salmista Davi disse: o arco do forte quebrou e nós escapamos. Ou seja, o arco do forte foi quebrado e nós escapamos. Então, queridos, no dia de hoje o Senhor está dizendo para você que o arco do forte foi quebrado e nós escapamos. A Bíblia Sagrada diz que Deus disse: eu vou tirar dele a base do seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão. Irmão, Deus disse: eu vou daqui mesmo, eu vou fazer com que os 4 ventos do céu venha ao encontro dele. Irmão, quem é que resiste o vento em fúria? Quem é que resiste um vento que recebe justamente a ordem de Deus? Quem é que resiste? A Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 49, versículo 36, farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu sopre contra Elão e eu os dispersarei aos 4 ventos. Sabe o que o Senhor disse? Eu vou mandar os 4 ventos que estão nos 4 cantos do céu, depois eu dispensarei
os 4 ventos, irmão. Deus está dizendo, sabe o quê? Eu vou usar os 4 ventos que tem aqui no céu, nos 4 cantos do céu, irmão. Ô pastor, o céu é quadrado? E o céu, como é que é esse negócio? O céu tem 4 cantos? Sim, meu querido. Quem sustenta o céu é Cristo Jesus. Ele tem sua base, ele tem em cada canto o céu. É a Bíblia que diz, viu? Não são palavras minhas, isso aqui não é palavras do filósofo, não. Isso aqui são palavras de Cristo, palavras que veio da inspiração de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele, a Bíblia diz, que vem dos 4 cantos do céu. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de Jeremias, capítulo de número 49, versículo de número 36. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e os dispensarei os 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para que não seja levada. Meu Deus, sabe o que Deus está dizendo? Porque tem hora que Deus usa uma coisa, mas tem hora que Deus usa outra. Tem hora que Deus usa o terremoto, ele disse, eu vou sacudir a terra, mas tem hora que ele não usa o terremoto. Deus, ele usa o vento. Eu não sei o que foi que Deus, ele já usou para te dar vida, mas o Senhor está dizendo para você hoje que ele vai usar justamente o vento. Existem 4 cantos no céu. Se fosse um controle da situação, né? A Bíblia diz 4 cantos no céu, e nesses 4 cantos, sabe o que tem nesses 4 cantos do céu? Vento. Que a hora que Deus quer usar esse vento, Deus vai e usa. Pode aguardar que Deus vai usar o vento. Não sei quem é, para quem é, eu não sei que negócio é. Deus vai usar o vento. Deus vai usar o vento, e ele disse, esse vento ele vai soprar contra Elão. Meu Deus. Tu estás entendendo a mensagem de hoje? Tu estás entendendo o que é que Deus está falando? Que o vento que vai vir dos 4 cantos do céu, ele vai soprar. É a Bíblia que diz, viu? A Bíblia diz que aqui os ventos iam soprar, e quando esses ventos soprar, os 4 cantos do céu, ia soprar justamente contra Elão. Minha querida, não é a favor dele não, é contra Elão. Elão estava perseguindo, estava querendo fazer tudo o que ele queria, porque ele recebia as ordens de Zedequias. Zedequias, no momento que foi-se embora, saiu de perto, deixou ele sozinho no vento. Agora, quando ele estava no vento, eu disse, eu vou levar ele no vento. Eu vou levar ele no vento. Meu Deus do céu, que palavra é essa? É porque Jesus sabe. Ele disse, para onde não seja levados os exilados de Elão. O negócio de Deus aqui, irmão, era exclusivamente com Elão. O negócio de Deus aqui era mostrar para ele que ele não era nada. A intenção de Deus aqui era justamente fazer algo sobrenatural para que quando Zedequias procurasse Elão, o comentário chegasse até a boca dele, até os ouvidos dele, até os olhos dele, chegasse para o povo dele, para que todos viessem tomar o conhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus. Creia tão somente que Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu jeito de agir, Deus sabe como é que trabalha. Tenha certeza que Deus jamais ele vai abrir mão de você. Ele está quebrando o arco hoje. O arco dos fortes foi quebrado e nós escapamos. O arco do forte foi quebrado e nós escapamos. O arco do forte foi quebrado e nós escapamos. Por que nós escapamos? Porque Deus é poderoso para nos conceder a vitória. A Bíblia Sagrada diz que no livro de Oséias,
capítulo de número 1, versículo de número 5, diz que Osés estava enfrentando alguns problemas e dificuldades, mas aí Deus bradou e disse: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jeziel. Observe comigo que Deus, ele é especialista. Observe comigo que Deus, ele já tem a maneira, ele tem um costume, ele tem a forma, ele tem um segredo para quebrar o arco. No dia de hoje, a mensagem de Deus, eu não sei o tamanho do arco de alguém, mas o Senhor está dizendo no dia de hoje, meu Deus, que ele está quebrando um arco muito grande, para que tu possas respirar, para que tu possas cantar, para que tu possas agradecer. O Senhor está dizendo que o arco do forte, ele está sendo quebrado. Quem é esse forte que tem o arco? Quem é? Que usa, que te intimida. Olha aqui o arco. Não venha não, alguém tem intimidade, né? Alguém tem afrontado, alguém tem mostrado. Não vem não, aqui para você o que eu tenho, né? É o arco que está na mão, não se preocupe não. Pode estar com quantos arcos for, sabe? Pode estar com arco. Se a Bíblia diz que o arco foi quebrado hoje, é porque Deus está quebrando hoje. O arco do forte foi quebrado. Você tem que crer. Se você crer, você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Porque no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo de número 4, diz a Bíblia Sagrada que o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Deus hoje está cingindo você de força, meu filho. Não fique pensando que é uma forcinha que você vai receber ela agora e mais tarde vai acabar, não. Deus está cingindo você de força. Creia! Porque Ana teve a alegria de dizer o arco dos fortes. Não foi o arco dos fracos, não. Não foi o arco dos coitadinhos, não. Você está pensando que para Deus dar essa vitória, Ana, foi um arco fraco, pequeno? Não. O arco, aí a Bíblia diz, dos fortes. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Queridos, Deus está falando aqui que ele quebrou hoje. Eita, ele ainda está terminando de quebrar, porque Deus quebra tudo bem direitinho. O Senhor está dizendo que o arco dos fortes foi quebrado. É o arco daqueles que dizem que é forte, irmão. O Senhor está quebrando hoje. O Senhor está quebrando, pá. Eita glória! Quebra mesmo Jesus, ele está andando por cima, ele está passeando por cima do arco nesse momento e está dizendo, ele está dizendo que ele quebra, que ele quebra, que ele quebra. Ele está dizendo que ele quebra e o que ele quebra ninguém conserta. Tu crê que Deus hoje está quebrando o arco do forte? Por mais forte que alguém seja, alguém não vai conseguir consertar mais esse arco. Como também Deus não vai permitir com que chegue do arco nas mãos de alguém. É alguém que é forte. O Senhor está dizendo, eu estou quebrando hoje. Se alguém é forte, Deus está dizendo que é mais forte do que alguém. É desse jeito, irmão. É desse jeito. Se alguém é forte, em qualquer área, o Senhor está dizendo, eu sou mais forte do que esse alguém. Mas esse alguém tem muito poder. E o que é que tem? Deus tem mais poder que ele. Porque a Bíblia diz que todo poder foi dado a ele no céu e na terra. Então, todo poder é de Deus. Deus tem mais poder do que esse alguém. Pode aguardar. Pode aguardar que o vento de Deus, guarda a palavra, marca a hora, o dia, porque o vento de Deus, ele vai soprar justamente contra Elão. Você está pensando que Elão, ele respeitava profeta? Você está pensando que Elão, ele era bom para aqueles que serviam e adoravam a Deus? Não. Mas Deus disse agora, é meu vento. Fala o que eu mandar tu falar, te cala, e fica somente olhando o meu vento, o que é que vai acontecer com ele. Eu vou soprar o meu vento contra ele. E Deus começou a soprar.
O vento de Deus, ele tem vários volumes, né? Um ventilador, ele tem o volume 1, 2 e 3. Né? E ele funciona de uma maneira fraquinho, aí daqui a pouco aumenta um pouquinho, e quando bota no último, ele sopra com muita força. Aguarde, que Elão vai sentir o vento de Deus contra ele. Ele disse, o vento está vindo dos 4 cantos do céu contra Elão. Irmão, Deus é tremendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a ira de Deus, ela é ardente. Está escrito aonde, pastor, isso aí? Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 49, versículo de número 37. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar a vida. Trarei a ele a desgraça sobre ele, a minha ira ardente, declara o Senhor, farei com que a espada os persiga até que eu os tenha eliminado. Irmãos, nós precisamos ler Bíblia e entender que a ira de Deus, ela é ardente e que ela ainda continua se acendendo. Você está pensando que a ira de Deus está apagada? Está não. Tá, não. A ira de Deus está acesa. A ira de Deus está acesa. E a partir do momento que alguém se levanta contra você, contra a obra de Deus, contra aqueles que Deus escolheu, está se levantando justamente e está pedindo a ira de Deus, que é ardente. Jesus, um dia ele entrou num templo e ele viu um grande comércio. Disse, não, aqui não. Vou derrubar tudo, vou entrar aqui. Ali, irmãos, ele estava com muita autoridade de Deus, a ponto de ninguém mexer com ele. Como? Ele cheio do poder. Pode aguardar que o arco foi quebrado hoje, viu? É hoje. Você vai agradecer e dizer, pastor, Deus naquele dia quebrou o arco mesmo. Meu Deus. Deus quebrou o arco dos fortes. Eu poderia entrar aqui e falar para você a respeito do forte. Não fique pensando que o arco de Elão estava na mão de qualquer um, ou as pessoas que estavam com ele eram pessoas fraquinhas, que não tinha força, que não tinha mira, que não sabia atirar. Não, eram pessoas capacitadas. O arco do sorte foi quebrado. Foi quebrado porque forte quer dizer força física, forte quer dizer tantas e tantas coisas, né? Coisas desenvolvidas, robusta, não é? Forte quer dizer uma pessoa vigorosa. Então, eram esses homens que estavam tentando atrapalhar a bênção de Deus, tentando fazer tudo o que queria. Assim como Ana, existia um arco dentro dela que atrapalhava a bênção dela chegar. Mas quando ela orou, irmão, o arco do forte foi quebrado e o milagre aconteceu. Receba essa palavra, levante sua cabeça, confie tão somente em Deus, deixe o grande, o todo-poderoso trabalhar, porque o vento está soprando hoje justamente contra Elão, e somente Deus é quem sabe aonde é que ele vai parar e aonde é que ele vai cair. Receba essa palavra em nome de Jesus.